Olá, ouvintes! Eu sou Alisson Garcia e este é o Quimera Cast, podcast do blog Quimera Coach. Hoje comigo eu tenho a presença de Renan T. Silva. Nossa, eu jurei que você ia me chamar de Tafarel. Fala galera, aqui é o Renan T. Silva e hoje nós temos como convidado Ângelo Prata. Ele é jornalista e co-criador do blog Game Over. E nós vamos conversar um pouco sobre como o mundo LGBT é retratado na cultura pop. Fala aí, Ângelo, tudo bem? É um prazer receber você aqui. Obrigado, o prazer é meu por ter convidado, e é isso aí, vamos falar sobre cultura LGBT nesse mundo pop, que é um assunto que eu gosto muito. Primeira perguntar para você como veio a ideia de trazer um site especificamente para o público LGBT sobre games. Então, como surgiu a ideia? Então, eu sempre gostei de videogame, né? Desde pequeno, sou viciado e tudo, chorava quando minha mãe não deixava eu jogar. E aí eu pensava, eu quero trabalhar com isso. Mas eu não sou muito bom em programação. Eu fiz um curso de web designer e ele e vi que aquilo não era para mim. Não curto programação, não dá. Essa não é minha área. E eu falei, mas eu gosto muito de falar sobre o assunto, então eu quero falar bem, eu quero entender o que eu tô falando. Aí eu fui pesquisando uns cursos da área e vi que o jornalismo podia me proporcionar isso, até para não só por ter criado, né, meu próprio blog a respeito disso, que a gente tem podcast também, gameover.com.br com Y. Então, pessoal que estiver ouvindo, por favor, acesse, curta lá a gente na rede social. E aí eu falei, eu quero falar sobre isso. E aí eu fiz o curso, estudei jornalismo para falar especificamente disso. É óbvio que eu acabei pesquisando se existiam sites parecidos e tal. A maioria dos sites já estavam todos parados ou estavam largados no tempo. O que eu achei bastante foi fanpage no Facebook. Tem o Gay Nerd, que compartilha bastante conteúdo desse tipo. Tem um outro site também, que agora eu não me lembro o nome, mas ele também é nerd, mas ele é mais geral sobre LGBT, mas não tinha nenhum específico sobre videogame. Eu falei, tá aí um nicho para ser explorado, né? Falar a respeito desse assunto, criar um espaço específico para esse público. E dentro do videogame, você já tá com o blog há mais ou menos quantos anos? Fizemos 4 anos agora. Aí eu fiz ele bem no início da faculdade, e aí agora, por causa de trabalho, esses negócios, aí eu não tô conseguindo ainda me dedicar a ele 100%, mas essa é a intenção ainda. Não desisti ainda do site, mas ele tá andando, tem bastante conteúdo lá. Inclusive, a gente tem o GamerCast, que a gente fala sobre vários temas relacionados à cultura LGBT dentro dos videogames, que é um dos carros-chefes assim do blog que o pessoal curte bastante. Nós escutamos, ele é muito bom mesmo. Realmente, um dos que eu mais gostei assim, entre os que eu ouvi é que vocês falam sobre a representatividade, que até vocês comentam sobre a questão do Shun, né, do Cavaleiro dos Zodíacos da Netflix, que transformaram em mulher. Sim, essa foi a última edição que a gente lançou, que é sobre representatividade duvidosa. Que a gente não pode sair dando o pink money para todo mundo que coloca um gay no produto dele, né? A gente tem que observar se aquilo está sendo feito com cuidado e com respeito. E no caso do Shun, foi o que justamente inspirou o tema dessa edição, porque o Shun ele já era um personagem que representava uma minoria. Ele não é LGBT, mas ele é totalmente o contrário da masculinidade tóxica que a gente fala, né? Que é aquele cara que é viril, que xinga, que cospe no chão, que tem que fazer e acontecer. Ele não gosta de lutar, ele é um cara mais sensível. E os gays se identificaram com ele, principalmente quando era criança. Meu favorito era o Shun, por ele ter armadura rosa e tudo. E o fato deles simplesmente pegarem o personagem mais sensível do anime e trocarem por uma mulher, eles já estão sendo preconceituosos, porque como o Shun era mais sensível, não gostava de lutar, mais delicado, aí ele acaba sendo o estereótipo da mulher, que acontece muitas vezes em animes, que acontece, inclusive o anime, eu acho que anime é um dos produtos mais atrasados, assim, nesse quesito de representatividade feminina, assim. Posso estar falando besteira, mas pelos que eu assisti recentemente, a menina é sempre aquela menina delicadinha e tudo. A gente tem exemplos do contrário, mas ainda é muito forte esse negócio da menina ter os peitões, inocente.
Eu estou falando sim de The Seven Deadly Sins, porque é aquele protagonista, pelo amor de Deus. E aí foi ele justamente que inspirou o tema desse podcast. Aí a gente citou outros casos lá também. Eu lembro, inclusive, eu não assisti tanto Cavaleiros, mas o Shun também, pelo menos pelo que eu vi, ele é um dos mais poderosos até, com a corrente e tal. No começo, não muito, né? No começo ele é meio fraquinho, ele tem que ser salvo toda hora pelo irmão e tudo. Na saga de Hades só sobra praticamente ele e o Sei, então. Aí transformaram ele do cara sensível pra donzela em perigo, né? O Shun, ele. Na saga de Hades, ele. Vou lançar um spoiler aqui, mas eu não tô nem aí, porque esse anime é super velho. Ele é o Hades. Que tem um lance que o Hades, quando ele vai ressuscitar, ele escolhe a alma mais pura do mundo. E quem que é a pessoa mais pura do mundo? Óbvio que é o Shun. É o Shun. Aí ele acaba ressuscitando no corpo do Shun. E eu achei isso muito foda, assim. Todo esse contexto do Shun ser mais delicado, ser mais sensível. O Shun era uma inspiração dos anos 80, mais de 30 anos atrás que ele foi criado. E o pessoal não percebeu, o pessoal da Netflix, no caso, né, que eles que foram mais que meteram a mão nesse remake, não percebeu a importância dele. E eu acho que foi uma cagada ter trocado o Shun por uma mulher. E, inclusive, tem uma coisa que vocês falam nesse podcast, que é o problema parece que é quando vem pro Ocidente, né? Que tem até uma que, pelo que eu vi agora até na Poison, no Street Fighter V, tem uma das frases de vitória dela que ela diz que ela sabe quem ela é e tem muito orgulho disso. Exatamente. A Poison ela é um outro problema porque ela não foi criada exatamente para representar os LGBTs, que nem por isso que a gente estava falando de representatividade duvidosa. Que quando o jogo saiu no Japão, a Poison era uma mulher. Ela se identificou com o gênero que ela nasceu. Então ela é uma mulher cisgênero, nasceu com vagina e ela se identifica como mulher. E quando o jogo foi lançado nos Estados Unidos, não caía bem ver aqueles marmanjos batendo em mulher. Então a censura dos Estados Unidos achou melhor trocar a descrição da Poison por um homem que se veste de mulher. Não é nem bem o travesti em si, mas aí no caso acaba entrando, né, de transformista ou algo do tipo de uma pessoa trans e tal. Acaba entrando nesse contexto. E qual que é a mensagem que eles acabaram passando com isso? Que é tudo bem você bater num travesti, numa pessoa trans, mas numa mulher cisgênero não pode. Tipo, e essa mensagem é super errada. Só que na época o pessoal não tinha noção disso. Eles simplesmente queriam tapar um buraco. E videogame era coisa da zoeira, né? Na época era mais adolescente. Joga anos 80 a gente sabe como é que é, né? Puxa os vídeos aí do programa da Xuxa, que a gente vai ver tudo como é que era antes. E todo esse perfil da Poison ser um símbolo LGBT gamer, que ela se transformou hoje em dia, foi com o passar dos anos, que a Capcom aí foi aceitando, foi entendendo o que é a comunidade transexual para criar o perfil que ela tem hoje, que ela é uma mulher trans, e e que nem ela fala na frase de vitória dela, e ela sabe quem ela é e ela tem orgulho disso. E isso é muito legal de ver, é triste você pegar a história do começo, né, mas é muito legal de ver a evolução disso. É surreal, assim, em 30 anos, ver como a indústria de cultura pop em geral tá mudando tanto. Mostra que eles aprenderam, né? Começaram errado, mas pelo menos aprenderam e evoluíram. Sim. E tem uma personagem que, na verdade, eu coloquei essa parte de personagens porque é uma das personagens que eu mais gosto dos jogos que eu mais amo, que é a Ellie. Que até... Como vocês até falaram em um episódio do cast de vocês, no primeiro não exatamente deixar claro quando você vê a primeira vez. Aí pela DLC Left Behind, ela tem a amiga dela lá e tal. E agora no segundo jogo ela já tem uma namorada. Aí teve até no trailer da E3 e tal, já divulgaram, acho que a primeira cena já é uma cena de beijo. Aí já começou a loucurar, que é lacração, que isso e que aquilo. Mas, meu, eu, pelo menos, como não sou assim, pela minha visão, é uma representação respeitosa, até porque a Naughty Dog, no cast interno dela, eles têm LGBT também.
Então, pelo que eu vejo, é uma representação bem respeitosa, assim. Ela é uma puta personagem forte e é uma LGBT. Então, além de ser mulher, né? Uma protagonista mulher, forte, Lésbica é LGBT, mais né? raro ainda de ver em jogos. Então, pra essa daí só queria citar mesmo porque ele tá no coração. Ela é demais, né? Ela é demais. A Naughty Dog ela fez um trabalho muito legal com The Last of Us, porque a sexualidade dela não é o foco. A sexualidade dela no primeiro jogo não é o centro da história. Então não interessa o que ela gosta, o que ela não gosta. Aí, quando na DLC é revelado, o povo fala assim: não existe LGBTfobia e tudo tal. Meu, pega o vídeo da Ellie beijando a amiga na DLC, no Left Behind, e olha os comentários, que você vai entender o que a pessoa tá falando. Ela tem 14 anos e a pessoa fala que é muito cedo, ela não sabe ainda, ela é muito criança, ela não sabe o que ela quer da vida, que ela tá confusa, que isso é um absurdo, colocar uma menina de 14 anos beijando outra menina. Meu, você chega na porta da escola do ensino fundamental, você vê os adolescentes héteros fazendo a festa ali, 12, 13, 14 anos, tudo beijando. Mas quando se trata de um LGBT, não, é porque ela é muito nova, porque não dá, ela tá confusa. Meu, o preconceito ainda existe e ele é mais mostrado na internet. A internet é onde eles abrem a porteira, né? Porque, nossa senhora, qualquer coisa vira motivo de o pessoal destilar o preconceito e ainda se orgulhar, meio que se orgulhar disso, né? As pessoas estão atrás de uma tela de computador sem que ninguém possa descobrir quem elas são, então elas carregam, destilam veneno pra cima de todo mundo. Descobrir dá, né? É porque não tinha, até pouco tempo não tinha punição. Agora tem crimes cibernéticos, né? Então é mais fácil descobrir. E mais da questão da LGBTfobia, não era crime. Por exemplo, se uma pessoa xingasse alguém de viado, tudo ofendesse, se a outra pessoa ofendesse, se a outra pessoa processasse, não tinha como registrar como LGBTfobia, porque não existia uma lei específica para isso. Então não tinha também como contabilizar esses crimes. Aí agora que o Supremo Tribunal Federal, esse ano eles conseguiram, é que eu não sei explicar direito, mas eles meio que conseguiram, eles vão considerar agora a lei de racismo para tratar de LGBTfobia. Então está incluído no preconceito da lei de racismo não só etnia, mas como orientação sexual e identidade de gênero também. Agora está incluído. E tem um outro personagem que aí, no caso, acho que o Alisson vai entender mais, porque eu não sou lá muito de Mortal Kombat. Mas no Mortal Kombat 10 tem o Kung Jin, né? Que ele é um Shaolin lá. Ele é primo do Kung Lao. Ou descendente do Kung Lao. Primo do Kung Lao. E também é bem sutil, mas ele é um personagem também LGBT. É uma passagem da história que ele tá conversando com o Raiden, e o Raiden questiona ele porque ele não volta pro templo para voltar a treinar com os monges. Aí ele fala que as pessoas de lá não vão aceitar, não vão me aceitar como eu sou. Então é bem sutil e na época do lançamento do jogo foi bem comentado esse ponto. Então... e a frase que o Raiden diz pra ele, que eu até notei aqui que eu acho muito foda, que ele fala, né, eles não se importam apenas sobre o que está no seu coração, não com o que o seu coração deseja. Tipo, eles não querem saber sobre o que o coração dele deseja e tal, mas sim se ele é o tipo de pessoa que ele é, se ele é uma pessoa boa, uma pessoa má e tal. E a orientação dele não importa. Então, eles deixaram isso bem. E até porque Mortal Kombat ele não tinha lá um histórico muito bom, né? Porque as mulheres praticamente eram só peito e bunda e tal. E do episódio do Mortal Kombat 10 pra cá, que eles deram uma boa melhorada nessa questão. Até na divulgação do Mortal Kombat 11 agora, que eles fazem lá o programa, o Combat Cast, para mostrar personagem novo, combo, etc. Eles têm uma produtora no casting, na equipe deles, que durante o processo de merchandising do Mortal Kombat, ela teve uma transformação, ela era um homem, tá virando uma mulher trans agora, transformando fazendo tratamento com hormônio para ser uma mulher trans, aí todo mundo
foi aparente durante o merchandising do Mortal Kombat 11 a transformação dela. É uma pena até que o personagem acho que não deu muito certo, né? Os três. O personagem não voltou no Mortal Kombat 11, então eu acho que não foi receptividade, não foi pelo carisma, ele não voltou, então... no caso não só ele. Desculpa, qual personagem? É o Kundin. Kundin ia ser transexual no 11? Não, ele era homossexual, só que uma das produtoras do jogo, do game, é uma mulher trans, hein? Ah, então... entendi. Aí por isso que ele não voltou no 11. Não sei se... Não dá pra saber o porquê. Acho que foi mais pelo carisma que o personagem... Desses personagens novos, nenhum tinha um carisma. Que também trazer personagem novo com um grande carisma é difícil pra tipo série renomada como Mortal Kombat, Street Fighter. Na verdade, dos jogos de luta, geralmente, quando eles tentam colocar mais personagens novos, não costuma dar muito certo. Tanto que dos 4 protagonistas do 10, só a Cassie Cage e a Jack Briggs que voltaram. Os outros 2 não continuaram. Mas, aproveitando, só um adendo, que eu estou indignado que a Cassie Cage é a heroína do Mortal Kombat 10. Eu fiquei também. Quem que escreveu esse roteiro? Pelo amor de Deus, gente. A história do Mortal Kombat 10 deu uma grande queda em relação ao Mortal Kombat 9. Eu acho que eles deviam ter seguido com a história do Mortal Kombat 4. Eles não deviam ter mudado, ter feito essa salada mista que eles fizeram no 10. Porque o 9 ele é o resumo dos 3 primeiros, né? Ele é uma recontagem, é uma continuação, reboot e recontagem ao mesmo tempo. Isso, e eu achei tão zoado. Nossa, gente, eu pensei que era só eu, ainda bem que eu não tô sozinho. Não tá, não. E eles tentaram arrumar a casa no 11 e só piorou tudo, porque o final é tão confuso. Que... Não joguei ainda o 11. Não, sem spoiler, mas já deixo aqui que o final é bem confuso. Até o Mortal Kombat, ele na verdade agora ele faz a cada 3 jogos, ele faz um reboot. Eles não conseguem continuar, eles têm que ficar sempre recontando os primeiros jogos. É que sempre o primeiro é tão bom, mas o segundo caga a história do primeiro lindamente, então... complicado. Então, seguindo aqui, uma outra coisa que a gente meio tava querendo perguntar, no caso assim, que antigamente, todo personagem LGBT, ele era só... Tanto LGBT quanto no caso dos negros também. Sempre tinha que ser um personagem da comédia, um engraçadão e tal. Aí hoje em dia, tipo, no quesito mais social também, o reflexo dos personagens LGBT na cultura pop hoje, em paralelo com como você vê isso no comportamento público, sim, o que a cultura pop afeta no comportamento público e vice-versa. Sim, hoje em dia, como é que tá essa questão? Nossa, a cultura pop ela influencia bastante, né, nessa questão. E não é uma coisa recente. A gente acha que começou agora, nos últimos anos, a lacração dos negócios. Não é uma coisa recente. Se você assistia X-Men nos anos 90 e não captou a mensagem, querido, você leu o HQ e assistiu X-Men totalmente errado. X-Men já passava a mensagem do diferente, da intolerância com o diferente. E as pessoas... E o pior é que tem gente que discute sobre isso até hoje. O X-Men é uma coisa tão clara sobre preconceito, em todos esses quesitos, incluindo LGBTs e negros, que nem você falou. E eu, assim, ao meu ver, a evolução assim tá muito sensacional. É muito bom de ver. Hoje a gente tem um AAA, que é o The Last of Us Part 2, que a protagonista é LGBT. Quando que a gente ia ter um jogo desse há 10, 20 anos atrás? Não ia ter. Por quê? Porque o público é masculino, os caras não iam gostar, porque o público é adolescente, tem que colocar peito e bunda, porque é o que adolescente gosta. A evolução hoje em dia é incrível. E o pessoal não tá querendo acompanhar, tá tendo uma resistência ainda do pessoal. O pessoal xingou Mortal Kombat 11 só porque as mulheres estão com roupa de guerreira nesse Mortal Kombat.
reclamando que elas não estão de biquíni. Para pra pensar, que guerreiro que luta de biquíni? É verdade. É verdade. Maior, Uma coisa, sabe? uma coisa que eu comentei até com o Alisson esses dias, que eu só joguei o Mortal Kombat 11 quando ele ficou de graça naquele fim de semana da BGS. Aí eu fui jogar com a Scarlet, que ela tá como DLC no Mortal Kombat 9 e ela tá praticamente nua naquele Sim. jogo. E nesse agora, praticamente só o que você vê dela são os olhos, que ela tá totalmente coberta. E eu comentei até com ele que ela, toda cheia de roupa assim, só mostrando os olhos, ela tá muito mais bonita do que ela pelada no outro jogo. Então, tipo, E é pelo muito menos mais coerente, né? É muito mais mais coerente. Se você coerente. pega a história do jogo, é um jogo violento de guerreiros, de luta, de batalha. Meu, não faz sentido ter um monte de mulher pelada. Não faz sentido. Nossa, E eles estão sendo super coerentes. A Warner foi super coerente e ela tomou hate por causa disso. Teve gente que queria boicotar o jogo porque as mulheres não estavam peladas. Vai assistir pornô, velho. Não vai jogar videogame se você quer ver mulher pelada. O pessoal é meio bem doente nesse ponto mesmo. Eu lembro que tinha uma skin da Milena no Mortal Kombat 9 que ela tava enrolada só numas ataduras, assim, cobrindo só. Cobria os mamilos e as partes baixas só mesmo. O resto tá tudo à mostra. E até a questão que você falou de protagonistas, eu lembrei da Lara Croft, que tinha anos atrás tinha a protagonista mulher, só que ela era só peito mesmo para agradar o público masculino. Então ela. Sim. Você pega aquela era do PlayStation 2, o peito da Lara Croft é uma coisa surreal. E eu, tipo, se você for perguntar pra uma mulher, nunca se ela tivesse um peitão daquele tamanho, ela não ia conseguir saltar aquilo. É totalmente incoerente, sabe? É uma coisa que tá só pra agradar os olhos dos caras, sabe? É uma coisa que não tá no contexto do jogo. E isso que eu acho muito legal na indústria do videogame é que eles estão meio que deixando de lado essa história de produto, de ser 100% produto, e se tornando mais uma obra, assim, mais artística, sabe? Uma criação mais humana, que tem gente que jura que videogame não é arte, não sei o quê, já rola um monte de discussão, e eu discordo totalmente disso, que videogame tem suas exceções, assim como o cinema e um bom livro, ele também pode contar ótimas histórias, emocionar e fazer questionar o mundo e fazer você refletir, te incomodar, assim como uma obra de arte, um quadro, um livro pode fazer. E é muito legal de ver esse reboot. Olha o sucesso que foi isso. O negócio voltou até para o cinema e já garantiu até uma sequência do filme. Lara Croft estava praticamente esquecida. Desculpem fãs de Lara Croft, mas é a verdade. A franquia tava muito saturada. E eu vou dizer aqui, eu nunca, desde o PlayStation 1, eu nunca tinha conseguido terminar um Tomb Raider. Eu começava a jogar, aí me perdi em um certo ponto e largava. Eu fui terminar a primeira vez já no reboot, que eu achei fantástico, por sinal. Eu também joguei o comecinho do primeiro Lara Croft lá no PlayStation e só fui voltar a jogar no Reboot. O Reboot é um excelente jogo. Eu joguei o 1 e o 2, só que eu não cheguei a zerar também, eu joguei só o começo, e eu zerei o Underworld. E eu joguei bastante o Anniversary. O Anniversary é muito bom, que é o remake do primeiro. Tomb Raider Anniversary, eu recomendo. Eu jogava no Wii, e o controle do Wii era sensacional para você apontar a arma, dar tiro, para você fazer o movimento com o controle e jogar aquele gancho para ela se pendurar, é muito legal. Eu recomendo. Quem tem o Wii, joga Tomb Raider Anniversary. Eu joguei esse no PlayStation 2, só que no caso aí já foi falta de competência minha mesmo, que eu não consegui terminar. Mas eu também me perdi, por isso. Eu joguei bastante, mas eu também me perdi, aí eu acabei desistindo. Então estamos unidos nessa de ficar perdido. Eu tenho uma pergunta sobre que você já está há 4 anos com o site e você fez muitas amizades no meio. Então eu queria saber sobre você ver pessoas LGBT mais inclusas nesse mundo, tipo, como, por exemplo, dentro da indústria, como produtores, se expandiu o número de personagens, se você vê mais personagens LGBTs no mundo dos games. Ah, com certeza, com certeza. É porque algumas empresas ainda estão fazendo errado, né? Elas acham que elas têm a obrigação de colocar um personagem LGBT, então por isso elas colocam de qualquer jeito. Elas fazem de qualquer jeito. E não é bem assim. Se tem um LGBT naquela história, tem que ter um contexto.
Por isso que a Naughty Dog é um ótimo exemplo. Porque ela conta a história e a sexualidade da Ellie é só um detalhe. Ela não é o cerne da história. No primeiro, né? No segundo parece que vai ser. Não sei se vocês viram os trailers, que eu não vou citar aqui, que tem um pessoal que não gosta de spoiler, mas quem quiser saber a respeito disso, veja esse último trailer. Trailer é spoiler free, então... Então... Não, mas tem gente eu que não assim... gosta de saber nada. Eu, por exemplo, de filme, eu vejo o primeiro trailer e muito raramente eu continuo. Porque não só filmes como os jogos, porque agora tem uns que entregam praticamente tudo nos trailers, né? Sim, por isso que eu acho que o Kojima foi muito genial no Death Stranding, que ninguém entende nada do jogo. Ninguém entendeu nada até o último mês, assim. Esse último ano que ele lançou uns trailers mostrando gameplay sobre o que seria o jogo. O pessoal começou a entender quando o jogo ia para ser lançado. Eu nem tô acompanhando muito porque esse jogo é o Kojima, né? Eu quero jogar sem saber nada. Que até no último o último Metal Gear eu assisti, eu não via trailer nenhum. Tem gente que curte mais assim. E a segunda parte da pergunta sobre se você vê mais gente como produtor. Então, normalmente, quando a gente vê uma representatividade tão boa em um jogo, é porque tem LGBT no meio, sabe? Uhum. E isso é muito incrível porque inclui diversidade. É aquela história, gente. Você tem num escritório, numa produtora de jogo, um monte de gente igual, loira, do olho azul, hétero, branca, fazendo jogo, só vai sair jogo estereótipo do que eles conhecem. Quanto mais diferentes forem as pessoas do seu ambiente de trabalho, mais vai enriquecer aquilo de cultura, de ideias, porque vai vir outra história de vida, outra visão de mundo. E só citando um exemplo, que eu fui na BGS, acho que em 2017. Eu fui na BGS. Não foi 2017, não, foi 2018. Tinha o pessoal lá do Trajes Fatais. Não sei se vocês. Sim. Eles estavam lá no stand, aí eu conversei com um dos produtores lá do jogo, e eu tava conversando com eles, porque esse jogo não sai nunca, né? Uhum. Tá todo mundo super aguardando esse jogo, mas tá difícil. E aí eu tava conversando com ele a respeito disso, de personagens LGBT e tudo. Eu perguntei se teria no jogo e ele falou que sim. E aí e olha que legal, eu perguntei para ele qual é o cuidado que eles estavam tendo, né, para poder representar a comunidade assim de maneira respeitosa, que às vezes o pessoal acaba falhando nessa parte. Ele falou que tem LGBTs na produção do jogo trabalhando com eles. Olha, isso é muito legal. Eu achei isso muito sensacional, você ter essa preocupação, sabe? Eu achei muito incrível. Tem até uma questão assim, que eu vi esses dias sobre o desenho do Steven Universe. Ele tem toda uma história, uma questão por trás sobre os personagens, coisas de também LGBT, estupro e tal, que é uma coisa que tá tão sutil que nem as pessoas que criticam assistem, eles falam até porque ele é tão inteligente que as pessoas os preconceituosos, vamos dizer assim, eles não percebem. E falar a verdade, até eu, sim, já vi alguma coisinha, mas eu não percebia tanto. Aí, tipo, questão dos personagens são meio, eles são tipo pérola, alguma coisa assim, cada um tem uma espécie... São joias, as joias, né? São joias que têm superpoderes, elas são alienígenas. Eu assisti a primeira temporada na Netflix, porque falaram tanto desse desenho, eu falei, eu preciso assistir. Aí eu assisti a primeira temporada. Basicamente, essas gems são alienígenas, e cada uma representa uma pedra preciosa, e elas destroem os mundos, tal, e escravizam e tudo tal. Só que a mãe do Steven se apaixonou por um humano, e teve um filho, só que aí ela acabou falecendo. E aí as amigas da mãe do Steven, que eu esqueci o nome dela agora, Rose, eu acho. E elas acabaram, a Ametista, a Garnet e a Pérola, elas acabaram ficando na Terra para cuidar do Steven. E tem um episódio, você falando disso, tem um episódio que eu acho muito incrível, que ele começa a gostar de uma menina, né? Só que quando a menina vê que ele é criado por 3 mulheres, a menina fala assim, olha, meus pais não vão gostar, porque eles falam que família é o pai e a mãe. A família tradicional brasileira. Exatamente. Aí ela fala que família é o pai e a mãe, e você é criado por 3 mães. Então meus pais vão achar estranho, eles não vão aceitar, e eles ficam com um super receio de apresentar o Steven e a família do Steven por causa disso.
E, tipo, eles usam esse contexto de alienígenas, né? De seres místicos. Mas, meu, a gente se identifica tanto com isso no dia a dia, se identifica tanto. Por isso que, meu, Steven Universo é um dos desenhos mais incríveis e sensacionais que a gente tem atualmente. É muito lindo de ver uma mensagem tão legal. Aí no final do episódio, né, tem todo o contexto, né, que eles acabam se resolvendo e acabam descobrindo que família é quem gosta da gente, quem tá perto da gente, independente do que seja. E é muito incrível isso, né? Assim, laço de sangue, geralmente, não geralmente, né, mas às vezes a pessoa que é realmente da sua família e seu sangue não é tão família sua quanto alguém que não é. Exatamente. Eu adorava esse desenho também. A primeira temporada tá na Netflix. Não sei se tá ainda, mas há um ano atrás, mais ou menos, estava. E eu assisti. Tem uns episódios que são bem bobinhos, assim, né? Desenho de criança. Mas a mensagem desse desenho, meu Deus, é incrível. Realmente. Bom, então vamos encerrar. Então já tá dando tempo. Não, mas espera aí, só para ter aqui a receptividade da indústria com as questões LGBT, né? Sim, que, como você falou, tem muita. A representatividade melhorou. Com o público, você falou que ele se representa bem, se identifica e tal, mas você acha que, numa questão mais geral, como é que tá a questão da indústria com o público? Olha, numa questão mais geral, eu acho que ainda tá tendo muita resistência. O pessoal tá tendo dificuldade de aceitar, eles estão reclamando muito. Mas assim, eles reclamam, mas eles compram, né? Então. Tipo, o pessoal, que nem. Novamente a gente cita The Last of Us Part 2, que ele é um dos grandes lançamentos do ano que vem. Ele é um exclusivo do PlayStation 4, que é um dos mais aguardados há 4 anos que foi anunciado o jogo. E você acha que o pessoal vai deixar de comprar porque a ele é lésbica? Eu acho que pouquíssimos. Vão reclamar muito, mas não vão deixar de comprar. Então, essa resistência vai se trabalhando nisso. Enquanto contando esse tipo de história, que nem a da Ellie. Eu acho que tem um longo caminho. Apesar de ter melhorado bastante, ainda tem muita coisa a se fazer, principalmente por causa de questão política e tal. Se a gente olha o mundo hoje em dia, parece que a gente está andando para trás em questão social, assim. Apesar dos avanços, tem muita gente querendo segurar a gente para trás, sabe? Não quer deixar a gente evoluir, a gente ser mais respeitoso com o próximo e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Então, tá bom, mas ainda tem Pode melhorar. Pode melhorar muito ainda. E eu tento não falar de política, mas igual você acabou de falar, eu não tem como evitar Brasil, né? Que a gente voltou. A gente estava com medo de voltar para 64, a gente acabou voltando alguns séculos. O Brasil, não só o Brasil, né? Estados Unidos também, a Europa com a questão de imigração. Gente, tudo isso entra a questão do diferente. A gente acha que esses assuntos eles estão presos a nichos. Meu, não tá. A questão do próximo, a questão de diferente. E tá mais interligado. Se a gente parar para olhar assim o macro, né? Super empresário agora, né? Se a gente olha o macro. Se a gente olha a questão geral, tá tudo muito interligado. Então, por isso que é importante a gente saber em quem a gente vota. A gente não sabe o que a gente está plantando para o nosso futuro. E depois a gente acaba pagando o pato, né? Exatamente. As pessoas não têm ideia do que elas estão fazendo com o voto. Elas acham que mamadeira de piroca é o perigo do futuro. Elas acham que essa é a maior ameaça do mundo. E só para citar aqui uma outra questão que já teve com a Disney, que aquela questão teve uma cena de beijo em um desenho, que fizeram boicotar e tal. Já foi dito que parece que a Elsa, no Frozen 3, ela vai ter uma namorada. E as pessoas reclamam muito quando pegam um personagem que já está estabelecido e mudam, seja a etnia ou a orientação dele. Mas no caso da Elsa, por exemplo, ela, pelo menos no primeiro filme, não tem nada dizendo se ela é hétero, se ela é homossexual e tal. Não tem nenhum sinal de nada. De nada. Esse não é o cerne da história, esse não é o foco principal da história, e o povo cria a expectativa em cima. Mas eu não gosto de ficar deduzindo também. A sexualidade dela é a personagem que vai ser mostrado futuramente. Não adianta a gente
sei lá, ficar divagando a respeito disso, sabe? E tem uma frase que ela fala até quando a irmã dela, que no caso encontra o príncipe, já quer casar e tal, como muitos outros filmes da Disney, que a princesa acabou de conhecer o príncipe, o cara até beijou ela enquanto ela estava desfalecida, ela acorda, se casam e são felizes. Vamos casar. E aí ela meio fala, você tá louca? Você conheceu o cara agora, você já quer casar? Isso pra mim, de um filme, entre aspas, de princesa, da Disney ter um recado desses assim, pra mim foi maravilhoso. Muito revolucionário. Quando eu vejo os filmes assim, velho, eu bato palma de pé, porque é muito incrível ver como eles estão, como o mundo tá querendo criar pessoas melhores, sabe? Como a cultura pop pode ajudar a criar pessoas melhores, a fazer as pessoas refletirem para serem seres humanos melhores, assim. É muito legal de ver. Então, eu também acho isso, ver essa evolução para mim é muito, muito bom, é perfeito. Ainda mesmo vindo de empresas como a própria Disney, que é uma evolução dentro dela própria. Nossa, se você pega a Disney do Dumbo pro Frozen, é surreal a mudança. Que no desenho original do Dumbo tinha até uma música falando sobre escravidão, sabe? Fazendo analogia à escravidão. E é bem pesado se vocês assistirem o desenho clássico. Mas então, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas como para um trabalho, a gente tem que se manter. A gente tem um tempo limite, então a gente agradece desde já sua presença. Só para encerrar, tem algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar? Só agradecer pelo convite, por vocês terem ouvido o podcast, porque assim, quando a gente trabalha com a internet, as pessoas não comentam muitas coisas. Pelo menos no começo, assim, a gente fala, será que tem alguém ouvindo? E é muito legal de saber, de ver esse convite. Nossa, quando eu recebo um comentário no podcast, eu fico super feliz. Que aí eu vejo que alguém está escutando. Eu já recebi recados assim, sabe? Foram poucos, mas eu já recebi do pessoal elogiando o trabalho, falando que o podcast é bem interessante, fala de uns assuntos interessantes. E eu queria deixar aí as redes sociais, @GameOverblog, gay com Y, GameOverblog, Instagram, Facebook, Twitter também. E acessar o site lá para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, é o GameOver, com Y também, gameover.com.br. E agradecer o convite aí de vocês. A gente que agradece, e para continuar escutando nosso trabalho, vocês vão lá no quimeracult.wordpress.com e aguarde as novidades. Vem aí uma videoreportagem sobre a Casa 1, que recebe público LGBT que não tem moradia e tem... Assim, que são às vezes expulsos pela família, ficam sem, eles vão lá, eles dão um lar temporário para a pessoa, ela ter um tempo para se estabelecer, e mesmo quando a pessoa já não está lá mais, ela pode fazer a refeição, tomar banho. Eles dão cursos para crianças também de culinária, artes, algumas artes marciais e por aí vai. É muito interessante. Sim. E só também vou assumir uma culpa aqui, que eu ouço muitos podcasts e realmente antigamente eu ainda comentava, mas hoje em dia, como eu ouço no Spotify, ou às vezes no seu caso, que você até falou que é difícil colocar no Spotify, eu só fiz o download, eu ouvi e não comentei, então eu assumo essa parcela de culpa. É uma pequena indireta, bem direta. E é isso, além do site, temos nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, Quimera Cult. Segue a gente lá e em breve a gente tá de volta. E é isso. E muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, tchau. E é isso. Tchau e até.